Que Deus te ilumine poderosamente nessa noite, minha gente. Deus abençoe poderosamente em todos os aspectos, que você e a sua família sejam uma bênção. Eu tenho certeza que isso acontecerá. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A partir de hoje, você faz parte da minha família e eu já te peço, clica aqui no botão inscrever-se que o seu nome estará nessa corrente poderosa de oração. Todos os dias eu estarei orando por você e eu entro aqui todos os dias, 7 da manhã e às 18 horas, para cumprir esse compromisso com você. Orar por você, trazer uma mensagem que venha dar clareza àquilo que você precisa. É o que eu costumo dizer. Para que você venha arrumar o seu quarto, se ele estiver escuro, você precisa acender a luz. Quando está escuro, você não sabe o que precisa arrumar. Mas quando você acende a luz, não necessariamente já está arrumado, mas você tem clareza do que começar a fazer para poder arrumar o seu quarto. Assim, a palavra de Deus. Quando tudo está escuro, quando tudo parece desmoronar, ela nos dá uma luz e nos ensina a seguir o caminho do nosso Senhor Jesus. Eu quero me dirigir a você que diz assim: poxa, pastor Fred, eu estou te conhecendo agora, mas eu tenho a minha religião. Saiba de uma coisa, aqui eu não falo sobre religião. E mesmo se você fale assim, eu não tenho religião, ou até me considero ateu, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui eu não vou falar sobre religião, aqui é sobre Jesus Cristo, sobre Deus, o Senhor dos Exércitos, e pautado na sua palavra, para que nós possamos ter uma direção para a nossa vida em todos os aspectos. Amém? Olha só, minha gente, quem já está acompanhando há alguns dias sabe que nós estamos numa campanha fortíssima, que é a campanha A Fé que Move Montanhas. Essa campanha, baseado no que o Senhor Jesus disse, que se tiverdes fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, direi a este monte, passa-te e ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Ou seja, mesmo que a sua fé for desse tamaninho, você vai usá-la e vai mover montanhas. Amém? E hoje nós temos um tema dessa mensagem que eu quero ensinar algo muito poderoso e precioso para você, que é a fé em meio a tempestades. Vamos ler o texto sagrado que relata lá em Mateus, capítulo 14. Na verdade, a partir do versículo 22, mas eu vou ler a partir do 24, que já fica mais objetivo para você entender, tá certo? Olha só, acompanhe comigo. Se você estiver sem a sua Bíblia, vai aparecer na sua tela. Olha o que está escrito. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, ou seja, muito longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. E aí fala, mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quem conhece essa passagem, dessa trajetória aqui do Senhor Jesus, Jesus havia se retirado para orar e depois entrou, ou melhor, os discípulos entraram no barco para seguir em viagem. E Jesus havia se retirado para orar. E ele foi por sobre as águas andando, a famosa passagem que fala que Jesus andou sobre as águas. E naquele momento, para não ler aqui, vai até o versículo 33, mas se você quiser pode conferir na sua Bíblia. Naquele momento, todo mundo ficou pasmo, ficou com medo, pensando que era um fantasma. E o único que teve coragem para dizer: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, foi um homem chamado Pedro, Simão Pedro. Esse discípulo, muito importante na propagação do Evangelho, inclusive escrevendo as cartas de Pedro na Bíblia, ele teve coragem para falar: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem. E a Bíblia relata aqui que um homem, um ser humano natural, andou sobre as águas. Em dado momento duvidou, acabou naufragando. Mas Jesus ele tomou pela mão. Essa passagem e
esses versículos trazem lições muito poderosas. Eu vou ensinar 3 para você. Eu tenho certeza que a última vai te impactar para que a gente possa fazer uma oração poderosíssima pela sua vida. Posso te ensinar? Vai aparecer aí na sua tela a primeira coisa que eu quero lhe ensinar, que é exatamente isso: confiar no chamado de Jesus. Como assim, pastor Fred? Deixa eu explicar. Naquele momento, Jesus disse: vem, para Pedro. A primeira coisa que nós temos que confiar 100% é no chamado que Jesus, ou que o próprio Deus, o Pai, nos faz. Você sente que é Deus te chamando para viver um novo momento, um extraordinário na sua vida? Você sente que Deus quer mudar a sua situação, mas Ele está impedido. Sabe por quê? Porque Ele me deu livre-arbítrio. Se tem uma coisa, preste atenção, as pessoas se questionam o seguinte, falando assim: por que Deus, vendo o meu sofrimento, Ele não muda a minha vida? Ele não é todo-poderoso? Sim, Deus é todo-poderoso. Mas uma coisa que Ele jamais vai tocar é no seu poder de decisão, seu poder de escolha. Se você não pedir ajuda, Ele não vai poder ajudar. Sabe por quê? Porque você escolhe a ajuda de Deus ou não. Você escolhe estar perto dele ou não. Você escolhe aceitar o chamado de Jesus ou não. A segunda coisa, não menos importante, acompanhe comigo, tire um print, escreva se você quiser, o perigo de tirar os olhos de Jesus. Por quê? No momento que Pedro saiu do barco, e foi o único que teve coragem para tomar essa decisão, porque todo mundo estava achando que Jesus era um fantasma. O único que teve coragem falou: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Ele saiu do barco e andou sobre as águas, ou seja, ele realizou algo que ser humano nenhum, até hoje, não há relatos que ser humano nenhum andou sobre as águas. E olha que interessante, em dado momento, Jesus chamou ele de homem de pequena fé. Por quê? Pequena fé? Mas um homem de pequena fé que anda sobre as águas? Eu pergunto para vocês, até para mim essa pergunta: quem é que andou sobre as águas? Eu nunca andei. Você já andou sobre as águas? Um homem de pequena fé, lembra? A fé que move montanhas, ela pode ser desse tamanho, do tamanho de um grão de mostarda? Olha que interessante. Um homem de pequena fé que andou sobre as águas. Mas chegou um momento que ele tirou os olhos de Jesus. Por quê? Porque o vento balançou. Era no meio de uma tempestade, no meio do mar. Ele estava andando sobre as águas, quando balançou, ele duvidou. E a Bíblia fala que ele começou a naufragar, a ponto de gritar: Senhor, socorre-me, salva-me, me ajuda. E Jesus estendeu a mão e levantou e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, há um perigo enorme de tirar os olhos de Jesus, principalmente quando Ele te chama. Nós aqui todos os dias realizamos essa oração para que você venha manter o seu olhar e a sua mente sempre focada no Senhor Jesus, sempre na tua vida espiritual. E o terceiro, e eu considero isso muito poderoso, acompanhe, na tela está aí, Jesus estende a mão na hora certa. Olha aqui para mim, por gentileza, deixa eu olhar bem dentro dos seus olhos. Você acha que é por acaso que essa mensagem e essa oração está chegando para você? Você acha que é por acaso? Não é por acaso. Jesus, ele sempre faz as coisas certas na hora certa, no tempo dele. Quando Pedro estava afundando, Jesus não deixou que ele viesse naufragar, viesse se afogar. Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. Assim ele faz com você também. Você pode até falar assim: poxa, pastor Fred, mas se Jesus estivesse no controle já da minha vida, tanta coisa ruim teria sido evitada. Pois é, mas lembre-se, nós somos frutos das nossas escolhas. Ele quer sim te ajudar. Ele vai fazer isso. E eu quero orar por você com toda a minha fé. Amém? Mas antes, eu quero me colocar à disposição para todos os dias te ajudar em oração. Todos os dias. Você vai enviar uma mensagem via WhatsApp, que vai aparecer aqui no rodapé do seu vídeo. Esse é meu WhatsApp. Você pode mandar mensagem pedindo ajuda, uma orientação. Você pode mandar um áudio, escrever, mas de preferência um áudio, que fica mais fácil você explicar
qual é a situação que você está vivenciando nesse momento. E outra coisa, você pode também mandar o seu áudio contando o seu testemunho das orações que nós estamos fazendo aqui. Amém? Olha, eu quero orar por você nesse momento, por você que tem sido coluna dessa obra. Coluna dessa obra. Você que tem honrado a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Saiba, essa obra só está avançando e crescendo porque você faz parte dela. O dízimo é 10%. Tudo que passa nas suas mãos, R$1.000, R$100 é o dízimo. Se você crê e quer considerar a Deus, você vai fazer os seus compromissos com Deus. Coloca aí as contas, por gentileza. Eu só peço que você confira direitinho se está escrito Comunidade Cristã da Família, tá certo? Para que você faça a sua oferta, o seu dízimo, segundo a tua fé e a sua crença, tá bom? Estenda a mão para cá. Antes de nós orarmos para você, feche os seus olhos. Meu Deus, que cada dizimista, cada coluna da tua obra que tem honrado o Senhor, venha a ser abençoado e bem-sucedido. Que nada lhes falte. Que a mesa dessa pessoa seja farta e que a família seja próspera. É isso que eu te peço e determino desde já. E graças a Deus por isso. É isso, minha gente. Olha que interessante. Antes de fazer a oração, eu quero compartilhar aqui rapidinho. Olha só. Pastor Fred, vivo em constantes orações, mas peço ao Senhor, pastor, coloque meu neto, aí coloca o nome do neto aqui, ele tem 4 anos, não caminha, não fala, está fazendo fisioterapia, é uma criança muito inteligente, conhece todos da família, porém, ainda está com esse problema. Interceda junto ao nosso Deus e opera, para que Deus opere o impossível na vida do meu netinho. E o Espírito Santo lhe abençoe e ilumine sempre, em nome de Jesus. E aí nós orientamos, mandamos a mensagem, pedimos para que eles viessem participar também do culto. E sexta-feira agora, na hora do milagre, participaram do culto. O que nós cremos? Que logo o testemunho virá dessa mensagem aqui. Amém? Vamos orar? Inclusive, antes de orar, coloque aqui nos comentários qual é o pedido de oração que você tem. Você tem uma prece? Qual é a área que você precisa de ajuda? Eu quero te ajudar nesse momento de tempestade na sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, te peço com toda a minha fé e com toda a clareza daquilo que o Senhor faz na vida do Teu povo. Abençoa o Teu povo, abençoe cada um que está nesse momento honrando o Senhor com a oração em ouvir essa mensagem. Abençoe grandemente, eu te peço, e entrego nas tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e graças a Deus. Povo amado, povo querido, quero convidar você amanhã a estar conosco no culto Pacto com a Prosperidade. Será um culto maravilhoso para direção na sua vida financeira. E essa semana toda nós continuamos firmes nessa campanha. 7 da manhã e 18 horas eu estarei com você. Bom, fique com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.